pessoal, bem-vindos a mais um TV Edifier. Dessa vez convidado muito especial aqui, Gui Lima. Bom, obrigado por ter vindo. Gui Lima é um especialista em tecnologia musical, também é um grande produtor, baixista, tecladista, né? E vamos começar o nosso papo. Eu queria falar um pouco assim sobre como foi a sua iniciação musical. Então, gente, olá, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Cara, eu comecei tocando aos 7 anos, tocava flauta doce numa igreja, né? Geralmente quase todo mundo começa ali pela igreja ou uma oportunidade. Eu comecei ali. Isso. Depois, aos 10 anos, eu parti pro teclado, né? Meus irmãos já eram músicos, né? Então, eles deixavam os instrumentos em casa, a gente ia lá fuçando, né? Foi assim, eu fui aprendendo, mexendo em teclado. Toquei um tempo bateria, depois fui para a área do áudio, né? Eu tô adiantando um pouco as coisas, eu fui para a área do áudio, trabalhei um certo tempinho com PA, essas coisas assim, aí depois fixei nessa área de software, né? Para home studio, estúdio, basicamente é o que eu atuo. Certo. E atualmente, assim, quais são os trabalhos que você tem feito, quais são os seus projetos futuros? Então, eu peguei uma proposta de abraçar a galera do home studio, aquele cara que de repente quer ter qualidade dentro de casa, né? Certo. Os mesmos equipamentos que você tem em estúdio grande, então hoje em dia se proporciona isso, né? Então eu abracei esse pessoal, né? Ah, legal. Então, através disso eu fiz muitos reviews sobre softwares de música, isso até acabou rendendo alguns patrocínios dessas empresas pra mim, né? Certo. Então eu abracei esse pessoal, hoje eu dou essa consultoria, né? Basicamente eu falo com essa galera aí, né? Ah, legal. E aí, pra quem quiser te contratar, assim, como que faz? Você tem um contato que você pode deixar pra... Então, o pessoal que quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu tenho um canal chamado Home Studio Livre TV, tem mais de 10 mil inscritos lá, tem um grupo no Facebook também, chamado Softwares e Plugins Livres. Lembrando que plugins livres mesmo não são coisas ilegais, né? Ah, tá. Porque você sabe que grandes empresas, elas produzem softwares e elas sempre produzem uma versão gratuita desse software, né? Então eu estimulei o pessoal a utilizar isso para fugir da ilegalidade, né? Certo, perfeito. Então, hoje em dia nós temos quase 12 mil pessoas que nos seguem lá, basicamente, que também tem essa proposta de trabalhar com esse tipo de software, né? Ah, bacana. E aí, e você também está atuando como músico, como baixista, ou é mais nas produções? Então, eu faço gravação online de contrabaixo, né? Legal. Teclado também, produzo alguns arranjos, algumas coisas, né? Basicamente isso. E baixista baixista e tecladista, eu faço alguns workshops também. Com alguns músicos convidados, assim, né? Basicamente a gente também atua como músico nessa área. Ah, bacana. E qual a dica que você dá, assim, para as pessoas que querem viver de música ou até mesmo entrar nessa área de produção, né? Que é uma coisa muito, muito abrangente, assim, né? E quais são as dicas que você dá, as recomendações, assim, baseado na toda a sua experiência, né? Olha, eu digo primeiramente o seguinte, estude, porque não adianta você ter um baita equipamento na mão, né? Sim, você nunca nem leu nem o manual, né? É verdade. Então, por exemplo, não adianta o cara, às vezes, ele quer mixar, sendo que ele não sabe nem como um som foi captado, né? É verdade. Ele não sabe o processo antes. Hoje em dia, às vezes, pula-se muito etapas, né? O pessoal pula muito etapas. Aí quando você chega naquela etapa que você fala, puxa, eu quero mixar. Você trava, por quê? Porque você não tem o conhecimento, não sabe nem como captou, não sabe nem o que aconteceu, né? Isso. Então a dica que eu dou é a seguinte, estude. A partir do momento que você tiver estudo, você manipula o equipamento e arranca o melhor dele. Certo. E aí, assim, em home studio, assim, só pra dar uma dica também pro pessoal, né? Você usa também Edifier, o que você tem recomendado, assim, de setup básico, assim, pra quem tá começando? Olha, eu sempre recomendo o seguinte, né? Se você quer tirar um som legal, um som bacana, uma interface boa de entrada é interessante você ter, porque não adianta você achar que um equipamento muito mediano vai te dar um som top, que não vai, né? Certo. Você tem que ter um equipamento legal. E eu recomendo assim também microfones bacanas, né? Instrumentos bacanas, instrumentos regulados, né? Da Edifier eu uso o monitor de áudio da Edifier, uso também os fones de ouvido da Edifier, tá? O fone é interessante que eu uso o H850, tanto às vezes para tocar ao vivo, quanto para fazer algumas mixagens também, tá? Então é isso que eu sempre recomendo pro pessoal. E no caso assim, você falando de monitores e fones de ouvido, né?
Para mixagem você usa das duas formas, ou você recomenda mais usar um fone de ouvido ou mais um monitor? Ou depende da situação? Como que você vê isso? Então, né, tem aquela situação da pessoa que não tem uma sala tratada, né? Se você não tiver uma sala tratada, automaticamente é muito mais recomendável você usar um fone de ouvido, né? Certo. Porque não adianta você usar um monitor, né? Se sua sala tá cheia de reflexões dentro, você nunca vai ouvir o som real, né? Você vai ter reforço de frequência, essas coisas assim, né? Então é mais recomendável, de repente, você usa o fone. Mas quando você tem um local tratado, né? E até mesmo dentro do seu home studio, o local mais humilde que seja, mas se você consiga coloca um bass trap, faz algumas coisas, você consegue fazer um mínimo de enxugamento do som, você já consegue usar um monitor, né? Certo. E a maioria, acho que de home studio, assim, o pessoal normalmente não são salas tratadas, né? Não são salas tratadas, né? Na maioria das vezes, né? Bacana. Bom, vamos fazer um bate-papo rápido agora sobre... Queria a gente conhecer um pouco mais, né? Assim, um pouco sobre as suas influências e tal, né? E quais seriam, digamos assim, os 3 álbuns que você recomenda, que mudou sua vida, ou que você recomenda como produtor também, né? E que você falasse um pouco sobre cada um desses 3, assim. Olha, assim, eu tenho muita influência do gospel, né? Assim, por causa de crescer ali na igreja, essa coisa toda. Mas eu sou daquele que também ouviu muita coisa de anos 80, né? Porque eu sou de 77, então cresci ouvindo muita coisa. Certo. E por ser tecladista, então eu ouvi muita coisa de Duran Duran, né? Essas bandas daquela época, assim, eu ouvi muitas coisas desses caras. Tears for Fears, que tem aqueles monte de teclado, sintetizador, Information Society. Então, pra mim falar assim, específico de cada um, fica meio assim, mas eu venho dessa influência desse som, né? Culture Club, esses caras. Porque essa foi uma época muito rica de sintetizadores ali, né? Foi a época áurea, assim, áurea, né? Dos teclados, sintetizadores, todas as bandas, inclusive, né? Praticamente. Bandas. Eu também gosto muito dessa época, assim, né? Eu também sou dos anos 70, assim, né? E cresci também ouvindo muita música dos anos 80. Legal. E falar um pouco sobre 3 shows assim que você assistiu, que foram inesquecíveis pra você, assim. Cara, eu vou falar assim, um show que eu assisti, mas não foi ao vivo, mas eu assisti o DVD inteiro, né? De uma banda que eu gosto muito, que chama Stryper, né? Stryper eu gosto pra caramba. A do Mike Switch, gosto muito do som dos caras. Uma banda gospel de rock chamada White Cross, americana, também gosto pra caramba dos caras. E esse show, e o White Cross e outra chamada Bride também, eu vi ao vivo aqui em São Paulo, gostei do som pra caramba dos caras, aquela massa de som, né, muito boa. Certo. E pra fechar, assim, eu curto muito Oficina G3 também, né? Curto muito Oficina G3. Claro, fora a parte de Black, que aí você tem George Duke e vai por aí afora, né? Tem essa galera aí que tem essa sonzeira de Black que eu gosto pra caramba. Inclusive até hoje eu tô estudando muito na parte do contrabaixo, eu tô estudando muito a parte de groove, de Black. Eu gosto bastante dessa parte também. Demais, legal. E pra fechar, então, falando nisso, né? Citou o George Duke e tal, falar 3 instrumentistas, assim, pode ser baixista, tecladista, outros instrumentistas que você destaca, assim, que você admira e tal, pra galera conhecer também. Rapaz, Jaco Pastorius, né, porque a gente toca contrabaixo e ele é atual desde lá até aqui. Jimi Hendrix também é, né? Desde tudo que você ouve, se você ouvir algo dele daquela época e ouvir hoje, você fala, puxa, é tão atual, né? Exatamente. E eu gosto muito de um tecladista chamado Michael W. Smith, tá? Ele era um idoso da Yamaha há um tempo. Gosto muito do som dele. Só pra completar, do Dean Fritter, né? O Jordan Roots. Eu gosto bastante do som desses caras. Bacana. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o bate-papo aí com o Guilherme e espero que tenham gostado. Agradeço muito aí a participação, né? E isso aí. Então, até a próxima. Valeu.